Então, o que a gente vai trabalhar hoje na meditação é a consciência da criança interior. E por que que é importante a gente ir lá fazer um resgate da nossa criança interior? Porque a nossa criança guarda todas as dores que formam o adulto. Então, vamos lá. Parte do livro. À medida que o seu relacionamento se aprofunda com a sua criança, vocês se fundem e juntos passam pelos processos de iniciação. A criança tem uma inocência e pureza que o ajudará em sua jornada para casa, de volta para si mesmo. Eu não posso enfatizar o suficiente o quanto isso é importante. Christine Day, né? Só para saber que é ela. Estou eternamente grata às minhas crianças interiores pela coragem que tiveram por guardarem tanto da minha dor do passado. Agora elas me mostram um mundo novo com a sua inocência, alegria e amor. Passei a perceber que eu precisava desse aspecto de mim mesma. Ele trouxe muito mais equilíbrio à minha vida e me proporcionou uma conexão mais forte com o amor que existe dentro do universo. Permitiu-me que eu não me sentisse sozinha neste planeta. Quando você se realinhar com a sua criança interior, descobrirá que o seu mundo ficará mais fluido e você terá mais clareza sobre o que está acontecendo à sua volta e sobre como você se sente. Vai se sentir mais completo, mais relaxado e inteiro. Quando crianças, pensamos que estamos no controle, que somos responsáveis por tudo que acontece à nossa volta e conosco. É o que eu chamo de pensamento mágico. As crianças pensam dessa maneira porque, na realidade, elas são completamente vulneráveis. Dependem dos adultos à sua volta para cuidar delas e lhes dar amor. Pensa que desse modo ela vai estar no controle, mas na realidade a criança pode ter tudo, menos o controle. Toda criança precisa de amor, e na busca por amor descobre rapidamente o que precisa fazer e como precisa agir para obter. Em relacionamentos doentios, a criança aprende a fazer qualquer coisa para conseguir amor. Quando não consegue, pensa: deve haver algo errado comigo. Então, a constelação traz a consciência do amor cego da criança, que por amor, ela eu por você. Ela adoece pensando que está salvando o adulto de uma doença, ela segue aquele adulto nos vícios, na solidão, na dor, na agressividade, nos fracassos. Por que que a criança segue o adulto no fracasso? Porque ela quer mostrar para aquele adulto que ela ama tanto ele que ela vai ser fiel, leal a ele na dor. Então, às vezes, a gente repete as dores, não só de pai e mãe, mas dos ancestrais também. Por amor a vocês, eu também. Para pertencer a esse sistema, eu também sigo esse mesmo destino, porque a criança acha que aquilo é o certo daquele sistema. Se os pais brigam, se os pais estão com raiva, se os pais se separam ou se eles se maltratam, a criança pensa: a culpa é minha. A criança personaliza o que está acontecendo ao redor de si, sente-se responsável e, por sentir responsável, também se sente no controle. É mais seguro, olha isso como é que é forte, é mais seguro se sentir no controle do que impotente. É mais seguro eu escolher seguir todo aquele drama do sistema na dor, do que eu olhar e falar: não, eu sou impotente perante tudo isso. Então, como é que eu vou ser feliz? Então, eu vou seguir tudo isso na dor. Porque o fato de ser indefesa causa muita dor, muito desamparo. Você não pode sobreviver com desamparo. Por isso, para sobreviver, a criança assume total responsabilidade por tudo que acontece. É uma ilusão. Ela se sente responsável pela mãe, pelo pai. À medida que crescemos, nos tornamos adultos, trazemos conosco essas questões da infância trancadas na nossa criança interior,
que afetam nossa vida e nossas relações com os outros e a maneira com que cuidamos de nós mesmos. Quando a dor e o medo são grandes demais para se lidar, quando somos crianças, as partes infantis se dividem. Uma parte da criança guarda a dor e a experiência de medo, de modo que a outra parte da criança possa sobreviver. Permitir que a parte da criança seja capaz de reconhecer os sentimentos que estão relacionados com os incidentes do passado. A única realidade que essa parte criança dentro de você tem é o passado. Então essa parte fica constantemente com medo, o tempo se interrompe para ela. Essa parte da criança desconhece que você é agora um adulto e sua vida mudou. A única maneira de você vivenciar essa criança é passar por algum incidente que espelhe aspectos da infância em que o trauma aconteceu. Pode ser um cheiro, música, som da voz, pode ser uma pessoa que faça lembrar parte do trauma. Pode ser uma emoção semelhante que esteja brotando dentro de você e que espalhe o seu trauma passado. A primeira coisa a entender quando você está tentando se aproximar dessa criança em crise é o único elemento importante para a cura é se voltar para o sentimento, acessar o sentimento da criança. E aí, nessa consciência de acessar o sentimento da criança, nós vamos fechar os olhos, respirar fundo, se posicionar nesse lugar, nessa cadeira, nessa cama. E na nossa imaginação, do nosso lado esquerdo, tem uma porta antiga. Na nossa imaginação, nós vamos nos levantar e ir até a porta. Abrir a porta devagar. E nós percebemos que tem uma escada. Não é uma escada muito grande. Nós vamos descer essa escada, degrau por degrau, controlando a imaginação. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau. Controla a imaginação. Sexto, sétimo, oitavo, a porta se fecha, fica tudo escuro. Nós descemos mais um pouco e percebemos que nós chegamos em um porão. E esse porão tem algumas janelinhas e a claridade entra. Os nossos olhos já se acostumaram com o ambiente e nós conseguimos enxergar muitas coisas. Andando por esse porão, nós percebemos que tem objetos do nosso passado. A cômoda antiga da casa da avó, o par do chinelo do tio, um roupão antigo de alguém, algumas panelas, o jogo de prato, o jogo de copos, o jogo de tacinhas de gelatina, o quadro, aquele quadro de palhaço horrível dos anos 80, quadro de barcos, né, que usavam. Vasos de plantas mais antigas, folhagens, Comigo Ninguém Pode, espada de São Jorge que tinha nas latas, tapetes, cama, vários elementos guardados nesse porão. E vai ter algo muito simbólico. Vai ter uma memória afetiva aí
que é aí que nós vamos parar. Pode ser aquela bola, aquela boneca, o vestidinho do aniversário, o bolo de um aniversário, que foi uma surpresa, que foi muito feliz aquele momento. E nós paramos nesse lugar. O que me vem é eu de vestidinho de lese cor-de-rosa e comendo um potinho de arroz doce branquinho com leite condensado e canela. Esse momentinho assim da minha infância era o que eu mais gostava. Então vocês vão para esse lugar, para essa memória afetiva. E de repente, vocês vão perceber que tem uma sombra vigiando, espionando, e vocês vão se aproximar desse movimento que vocês viram atrás de algum móvel, atrás de algum pilar desse porão, bem devagar, com muitíssimo cuidado. E vocês vão perceber que quem tá ali escondidinho é a criança de cada um. É a nossa criança interior, que guarda esse porão de memórias. Aquele cabelinho, aquela mãozinha, aquele pezinho, aquela roupinha e principalmente aquele olhar que nós tínhamos na infância. Olhem nos olhos dessa criança e pensem no tanto de saudade que às vezes nós ficamos dessa criança. Quanto tempo que nós não encontramos a nossa criança, que saudade dessa criança. E quando essa criança te vê, você é um adulto hoje. O quanto você já construiu nessa vida, o quanto você já não experienciou nessa vida. Mas a coragem vem dela. Foi ela que superou tudo aquilo, tão inocente, tão pequena e tão resistente, tão forte, tão firme. E tomando essa consciência agora, nós olhamos com mais gratidão nos olhos dessa criança e nós dizemos a ela: obrigada por tanta coragem. Obrigada por tudo que você superou. Por tudo que você ainda guarda nesse lugar tão escuro. E eu te deixei aqui. Eu não sabia que eu tinha que te buscar. E aí, você observa como que essa criança vai reagindo. Se ela tiver medo, respeita. Você vai ter que voltar nesse porão e com muita calma trazer essa criança. Se ela ficou feliz e já te abraçou, se ela estava te esperando, abraça ela e continua aí que nós vamos seguir. E agora os caminhos, eles se separam. A criança que vai ficar aí mais um pouco, que ainda vai confiar nesse adulto, e a criança que se rendeu a esse adulto. A criança não é obrigada a se render ao adulto.
a confiar, porque a criança é corajosa, ela é forte, e ela está guardando esse passado. E às vezes você vai ter que voltar nesse passado e cuidar de algumas coisas aí. E às vezes essa criança vai vir com você e você vai cuidar de algumas coisas também. Então, sem julgamento, só liberdade e amor em direção a essa criança. Muito amor em direção a essa criança. Traz ela para essa memória afetiva. Brinca com ela com essa bola. Eu vou comer o arroz doce. Ela tá com o vestidinho de lese cor-de-rosa. Curte esse momentinho com essa boa memória. Sentindo profundamente gratidão, gratidão, gratidão por tanta coragem. E só agora eu reconheço quanta coragem, o quanto você sobreviveu ao mundo dos adultos que talvez estavam emaranhados com as crianças deles, seguindo a dor dos outros adultos que seguiam a dor de outros adultos. Então também eu libero esses adultos, porque eles também estavam perdidos na criança deles. Se eu estava perdida na minha criança, provavelmente eles estavam deles. Então não dá para cobrar nada. Só dá para a gente tomar a coragem dessa criança e agradecer por tanta força, por tanta estratégia de sobrevivência que essa criança teve, pelo quanto ela criou mundos fantásticos, quanto ela lutou, quanto ela chorou escondido, quanto ela teve que aprender a se comportar na rua, a se virar sozinha, a se defender. E aí ela cresce, segue em frente, e de repente eu olho e falo, é por causa dela que eu estou aqui, dessa coisinha tão pequena, tão inocente, tão frágil, que eu cheguei aonde eu cheguei. Então a gente respira a verdade da vida. E solta todo o peso de orgulho, de prepotência, de raiva, de rancor, de mágoa, de ira, de vingança, de tudo que a gente carrega sem necessidade. Quem conseguir trazer a criança, vai trazer ela dentro do coração. Abraça ela com leveza, com carinho, com uma gratidão infinita, e ela vai ficando pequenininha, 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 ela entra no coração. E não conseguir trazer a criança, olha para ela com gratidão e deixa ela nessa memória afetiva brincando no tempo dela e não mexa nesse passado. E a frase de poder, de potência, de coragem é: assim foi a minha história e assim é. E eu honro tudo isso sem desejar mudar nada, porque só agora eu compreendo que essa história é a minha. E como a minha história eu honro cada desafio vivido, superado, porque se eu não tivesse superado, eu não estaria aqui hoje. Não mexam em nada dessa história. O passado fica da maneira que ele é, que ele foi.
Assim foi e assim é. E eu sigo o meu caminho, honrando e tomando a força de tudo isso. O meu ego gostando ou não. Eu assumo a responsabilidade da integração da minha história. Nós vamos subindo essa escada, respirando fundo, controlando a imaginação, degrau por degrau, até vermos a luz embaixo da porta, até chegarmos à altura da porta, respiramos fundo, abrimos bem devagar a porta, porque do outro lado está claro. E nós saímos aqui nessa sala, nessa poltrona, nesse aqui e agora, olhando para cima, respirando fundo, se situando nesse presente, nos lembrando que dia é, que horas são, que cidade que eu estou, quantos anos eu tenho, para me situar muito nesse presente. Aí vocês vão olhar para essa árvore poderosa, cheia de raízes, uma copa incrível, uma árvore de pura energia. Se situando nesse momento, repetindo mentalmente, que a paz esteja com você, toda a minha paz, a paz que és o eu, a paz que é o eu sou, a paz para sempre, agora e eternamente, e além. Minha paz eu dou a você, minha paz eu deixo com você, não a paz do mundo, mas somente a minha paz, a paz do eu. Divino Criador, Pai, Mãe, todos em um, se eu, minha família, parentes e ancestrais ofendemos você, sua família, parentes e ancestrais, com pensamentos, palavras ou ações, desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que esta prece limpe, purifique, libere, corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute essas energias indesejadas em pura luz. E está feito. Eu venho do vácuo para a luz. Eu sou a respiração que nutre a vida. Eu sou o vazio, aquele vazio além de toda consciência. O eu, o id, o tudo. Eu lanço meu arco de arco-íris sobre as águas, o contínuo de mentes com matéria. Eu sou a inspiração e a expiração, a brisa invisível e intocável, o indefinível átomo da criação. Eu sou o eu sou. E assim nós ficamos hoje na nossa meditação, integrando isso. E vamos seguindo todo esse processo de reconstrução durante esse ano, tá? Já vou postar essa meditação já, para vocês repetirem. Vou deixar ela aberta, se vocês quiserem compartilhar com alguém também. E é isso hoje, gente.
O trabalho com a criança interior é muito forte, então anotem os sonhos, que pode ser sonhos reveladores. Todas as vezes que a gente trabalha criança interior, a gente pode ter sonhos reveladores. Tá bom? Então é isso. Para as meninas das matriarcas, a gente se vê quarta à noite, tá? E eu marquei a roda do ano para o dia 19 de março, às 17 horas. Vocês podem convidar quem vocês quiser. Eu vou fazer uma lista de transmissão para mandar o link do Zoom, tá? Então, boa noite, beijos para vocês. E a gente vai continuando o nosso trabalho. Tchauzinho, gente.